meu milagre vai acontecer, mudar minha vida e todo o meu ser, sentir o teu amor, tua graça, Senhor Jesus, me cria tu. No Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 25, vai falar sobre a origem de Jesus. E inicia o texto dizendo assim: a origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, ou seja, ela era prometida, né? Comprometida, ela estava como que noiva, né? Mas para o judeu, o noivado já era praticamente um casamento. A pessoa, quando já estava prometida a outra, ela não podia mais repudiá-la, né? Não podia mais separar dela, a não ser que fosse por motivo muito grave que a lei judaica o permitisse. Então Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, ou seja, antes que houvesse a relação sexual, antes que eles dormissem juntos, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Olha só, há 2024 anos atrás, Maria, noiva de José, comprometida a José, ela aparece grávida. Para eles, para aquele povo, para nós ainda hoje é um escândalo. Imagine para aquele povo, imagine naquela época, né? Então ela aparece grávida pelo Espírito Santo, mas até então ninguém sabia disso, né? José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Olha que interessante, na lei judaica, se acontecesse um adultério, a mulher poderia ser repudiada, ou seja, negar aquela relação, aquele casamento, aquele matrimônio. Então ele poderia deixá-la de lado, e se ele o fizesse publicamente, ela seria lapidada, ou seja, seria apedrejada, porque para aquelas que faziam isso com seus esposos, a condenação era a lapidação, o apedrejamento. Então, para Maria não morrer, para não matarem Maria apedrejada, José, ele sendo justo, olha que bonito, o texto diz que ele é um homem justo, né? Ele sendo justo, ele resolve repudiá-la em segredo, para que ninguém soubesse, para que Maria não fosse morta. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Olha que bonito. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Então Maria não deitou com outro homem. Maria não adulterou, mas o Espírito Santo agiu no coração dela, agiu na vida dela, agiu neste momento e ela concebeu, né? Ela que é a Imaculada Conceição, ela concebeu por ação do Espírito Santo, é o que está dizendo o anjo. Ela dará à luz um filho e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Lembra que eu falei no Evangelho de ontem que o nome de Jesus, Yeshua, significa Deus Salvador. Então ele, José, colocará o nome no seu filho de Jesus e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então é uma salvação majestosa, uma salvação inimaginável, porque o ser humano pensava que o Messias viria, né, os judeus em especial, viria para libertá-los das mãos dos romanos, das mãos daqueles que usurpavam de seu poder, né? E então, quando o anjo está dizendo aqui para José que o Espírito Santo agirá na vida de Maria e está dizendo para José que o filho que nascer dela, que será filho dele, José, salvará o seu povo dos seus pecados. Ele é o Salvador. Ele é o Messias tão aguardado por aquele povo. O texto continua dizendo assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho,
e o chamarão com o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer, aqui continua o texto, o que traduzido significa Deus está conosco. Olha que lindo, olha que bonito. Já dizia lá o profeta no Antigo Testamento que a virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamarão com o nome de Emanuel, ou seja, quer dizer, Deus está conosco. Esse Deus que vem até nós, esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que é forte, que é santo, que é poderoso, o Filho do Altíssimo, ele se faz presente e permanece conosco. Por isso ele é o Emanuel. Continuando o texto, José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu em sua casa sua mulher, sua esposa, mas não a conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho, e ele o chamou com o nome de Jesus. São palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, queridos irmãos, que maravilha, né? Todo este texto que vai trazer a origem de Jesus, a sua chegada aqui neste mundo, ele que é o verbo que se fez carne. Este evangelho que é a continuidade do evangelho da genealogia de Jesus, da origem de Jesus. Agora essa origem, ele nascendo, ele recebendo o nome de Jesus e Yeshua, o Deus Salvador, que vai salvar o seu povo dos seus pecados, mas que também, como no Antigo Testamento dizia, que ele seria um Deus Emanuel, um Deus conosco, né? Ela, virgem, irá conceber e dará à luz um filho e o chamarão de Emanuel. Jesus é o Emanuel, ele traz a sua presença em nossas vidas. Então esse evangelho nos ensina a crermos, a acreditar que Jesus é o Filho de Deus e que ele veio para me salvar, para te salvar, para nos salvar. Para nos salvar de quê? Dos pecados. Ele veio salvar a humanidade dos seus pecados. Nós que estávamos condenados à morte eterna, agora temos a graça, a bênção, a possibilidade de voltarmos ao paraíso, que a gente chama hoje de céu. Céu e paraíso é o mesmo lugar, onde Deus está, onde é o nosso lugar, onde Deus fez para nós este lugar. Então que nós possamos, com este evangelho, deixar que o amor de Deus toque o nosso coração. Olha que lindo, o anjo Gabriel visita em sonho a José e fala: não repudie a sua esposa, receba-a, porque ela está cheia do Espírito Santo. O que ela concebeu, o filho que está nela, ela está grávida, mas a obra é de Deus, a obra é do Espírito Santo. Que lindo, que graça, que maravilha. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco.